Antes de mais, bom dia, eu sou Henrique Pinto Mesquita do Público. Eu sou Liliana Borges, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E na História Real, eu começo por lhe perguntar o seguinte: o PAN tem ganhado protagonismo inesperado por causa da crise política na Madeira. Eu pergunto-lhe se o PAN está a salvar o PSD e se isso não poderá ser um risco. Antes de mais, muito bom dia, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Não, o PAN, aquilo que tem feito é posto em cima da mesa e, em primeiro lugar, os interesses dos madeirenses e dos porto-santenses. Nós não nos podemos esquecer que saímos de um contexto em que o PSD tinha a maioria absoluta e com uma única deputada a nível regional, o PAN demonstrou que efetivamente consegue ser um lugar extremamente útil para a democracia e para a estabilidade governativa, mas também para a credibilidade das próprias instituições, porque o PAN foi a primeira força política a pedir a demissão de Miguel Albuquerque. Isto sem dúvida vem mudar o paradigma, por um lado, na região autónoma, que estava habituada à maioria absoluta e à hegemonia de um poder único a nível regional, e veio demonstrar que é possível, de facto, combatermos estes fenómenos, e ressalvado, como é evidente, o princípio da presunção da inocência, em que, quando existem conflitos ou interesses e abusos de poder no ponto de vista do exercício dos cargos públicos, o PAN exigiu que Miguel Albuquerque se afastasse deste lugar, que pudéssemos, de alguma forma, ter um novo governo para garantir que conseguimos ter um orçamento regional para a região autónoma e garantir também a execução dos fundos do PRR, prosseguindo assim os interesses da região autónoma e pondo em primeiro lugar o superior interesse das pessoas, da população, ao invés dos interesses pessoais ou partidários do próprio PSD. Eu dizia agora que foi o primeiro a pedir, o primeiro partido a pedir a demissão. Então, mas como é que explica que o CDS, por exemplo, que é um partido que faz parte, que integra a coligação eleita na Madeira, o Somos Madeira, como é que explica que o CDS ontem, segunda-feira, tenha pedido a demissão imediata de Miguel Albuquerque e o PAN quer aguardar até a aprovação do orçamento regional? Nós sabemos que temos aqui tempos distintos e que é preciso garantir a existência do orçamento e a retirada do orçamento também de projetos absolutamente essenciais, como é o caso dos projetos do Corral das Freiras, do teleférico, ou até mesmo da Estrada das Ginjas, e salvaguardar que nenhum destes projetos que estão em causa na investigação em curso tem qualquer tipo de financiamento por conta do orçamento regional. E nessa medida o PAN, compreendendo que existem aqui questões jurídicas que não conseguimos ultrapassar, não é essa a questão que a nós neste momento estamos de facto mais presos do ponto de vista ideológico, mas a verdade é que ninguém teve a coragem de pedir a demissão de Miguel Albuquerque, a não ser o PAN, no tempo em que efetivamente a reflexão política assim nos exigiu que assim o fizéssemos. E nesse sentido parece-nos que o CDS vem correr um pouco atrás do prejuízo no âmbito daquela que tinha sido uma opção política que já o devia ter feito há mais tempo, mas não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com os madeirenses e com os porto-santenses, com os seus interesses, com o interesse das pessoas e com aquilo que é de facto fazer prevalecer as respostas sociais que a própria região carece de ter a este tempo, porque eu recordo que a região autónoma tem graves problemas, por exemplo, ao nível da saúde e da ausência de especialidades que têm que vir de facto para, neste caso, Portugal continental, para poderem ter acesso a todas essas especialidades e muitas das vezes as pensas próprias para este orçamento tem que dar também resposta a essas necessidades, ou até mesmo à crise de habitação que estamos a enfrentar a nível nacional e a nível regional, ou até mesmo no âmbito dos transportes públicos e da qualidade de vida. E, portanto, se nós mais uma vez viermos a adiar todas estas decisões, sabemos que, à semelhança do que tem acontecido a nível nacional, quem vai pagar são as populações, e é isso apenas que o PAN, isso e tão só que o PAN quer acautelar. Disse que o PAN foi o partido que pediu mais rapidamente e em tempo útil, mas o PS também pediu o afastamento de Miguel Albuquerque, aliás, irá apresentar uma moção de censura. Neste momento, a única força política que tinha condições para efetivamente, aliás, havia duas forças políticas que tinham condições para o fazer no âmbito quer do acordo coligatório do governo, que é o CDS, quer no caso do acordo de incidência parlamentar, quer o PAN ou o CDS. E de facto, sem o voto do PAN, o governo não tinha como se manter em funções. E portanto, mesmo com a moção de censura, o PS estaria sempre dependente das demais forças políticas. Nós fizemos aquilo que nos competia e estamos cientes da responsabilidade que temos e não faltámos nem aos madeirenses e porto-santenses, nem temos faltado ao país, e portanto foi com esse sentido de responsabilidade que tomámos a decisão que tomámos e que continuamos evidentemente a colaborar no sentido de se encontrar uma solução que garanta a estabilidade governativa na região, independentemente da decisão que depois o Presidente da República venha a tomar, como por exemplo convocar ou não eleições. O PAN está preparado para qualquer um dos cenários e não fugirá às suas responsabilidades em qualquer um dos cenários.
Deputada, se o PS insistir que a moção de censura ao Governo Regional da Madeira se debate a 7 de fevereiro, adiando assim a votação do Orçamento Regional, como é que o PAN a votará? Neste caso, nós achamos isso para a autonomia regional, portanto, a autonomia regional está a analisar aquele que é o sentido de voto no âmbito da moção. A nível nacional, estamos a acompanhar e a monitorizar todo esse diálogo e, portanto, só após essa análise é que efetivamente iremos nos pronunciar. O que é que a Inês acha que deve ser feito? Neste momento, o PAN já se pronunciou e acha claramente que tem que haver um afastamento de Miguel Albuquerque, mas temos que garantir que há uma resposta do ponto de vista orçamental para a região. Isso parece-nos absolutamente fundamental, mas vamos permitir que haja a análise e o debate interno do ponto de vista da estrutura, porque respeitamos a autonomia da nossa região e, portanto, a Comissão Política Regional da Madeira do PAN irá deliberar, irá analisar a moção, irá dar-nos conhecimento também da sua posição e respeitaremos todos estes tempos. O pior que se pode fazer em política às vezes é a precipitação, às vezes é muito má conselheira e, portanto, Mas está a vamos aguardar. Está a sugerir que a prioridade, portanto, é pelo menos salvar o orçamento regional. À semelhança daquilo que temos visto, e eu recordo que quando em 2021 nós fomos para eleições, os portugueses só tiveram um orçamento de Estado em junho e, portanto, o país não pode continuar a ser sistematicamente gerido em duodécimos, a estar refém do ponto de vista do desenvolvimento das crises políticas que sucessivamente estamos a ter. Eu acho que é bastante preocupante olharmos para Portugal e vermos que neste momento temos eleições nos Açores, porque foi dissolvida antecipadamente a Assembleia Regional dos Açores, eleições a nível nacional, porque também foi dissolvido o Parlamento por Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente por conta destes casos no âmbito do Governo Nacional, e agora vislumbra-se a mesma questão em relação à Madeira. Isto não traz estabilidade política ao país. Não se trata sequer de termos ou não receio de ir a eleições. Essa é uma falsa narrativa. Agora, dificilmente Portugal vai conseguir fazer o investimento do PRR, dos fundos comunitários que temos para fazer, garantir a monitorização e o escrutínio que o próprio Governo, porque eu recordo, nós estamos em comissão permanente e foi decidido que em comissão permanente na Assembleia da República não havia, por exemplo, os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. E, portanto, o escrutínio ao Governo está claramente espartilhado e limitado dentro dos poderes do Presidente da República. E, portanto, parece-nos um mau exercício para a democracia aquilo a que estamos a assistir nas várias assembleias, nas regionais e nas nacionais, porque põe em causa, de facto, a estabilidade governativa, põe em causa o escrutínio das forças políticas da oposição e põe também em causa a credibilidade das próprias instituições. E eu aqui não posso deixar de dar nota de uma questão, que é, nós antes de encerrarmos esta legislatura e passarmos para a Comissão Permanente, o PST optou por fazer um pedido de adiamento potestativo de uma lei que era absolutamente essencial neste contexto político que estamos a viver, que era a Lei da Transparência, que o PAN tinha proposto e que visava regulamentar o lobbying, ou seja, que os cidadãos soubessem com quem é que se sentam os governantes para a tomada de decisão, e ao fazer este adiamento boicotou uma lei que era fundamental em matéria de transparência e de justiça, quando agora assistimos a todos estes casos e casinhos. E, portanto, há de facto aqui questões que estão a ser adiadas no nosso entender e que não se coadunam nem com os tempos da justiça, porque não se coadunam com os tempos políticos de uma nova eleição ou até mesmo na discussão do orçamento, e muito menos ainda de colocarmos em suspenso mais uma vez a vida das pessoas e agora em particular da região autónoma da Madeira. Eu vou insistir aqui neste ponto porque, embora tenha sublinhado que o PAN respeita a independência do PAN regional, do PAN Madeira, a verdade é que a Inês aqui está a defender que é mais prioritário aprovar o orçamento do Estado e, portanto, enquanto líder do partido, quer assumir aqui uma posição de que defende que a aprovação do Orçamento do Estado é mais importante e, portanto, poderia aqui haver um voto contra do PAN Madeira em relação à moção de censura do PS? Eu ressalvo que toda e qualquer posição que neste momento temos tem sido articulada e em estreita articulação e diálogo com a região autónoma e, portanto, a estrutura nacional respeita toda a autonomia da nossa Comissão Política Regional e temos estado diariamente em contacto sobre esta questão e a acompanhar o que se está a passar na Madeira e, portanto, não há aqui qualquer atropelo à autonomia, muito pelo contrário, há sim uma análise fundamentada daquilo que possam ser os interesses da região autónoma e das pessoas da Madeira, porque efetivamente não nos podemos esquecer que no final do dia continuam a ser os portugueses que estão a ter dificuldade em pagar as suas contas, seja na habitação, seja na alimentação, nos transportes públicos ou até mesmo nos cuidados com os animais de companhia e, portanto, nós não nos podemos esquecer do contexto muito frágil a que as pessoas estão agora a atravessar do ponto de vista socioeconómico e essa é, de facto, sem dúvida, uma grande preocupação. Se a moção vem dar resposta ou não às preocupações para a Madeira, teremos que fazer essa análise, teremos que monitorizar, até porque o próprio PST ainda não nos deu a indicação do nome, ainda não indicou quem é que vai nomear para substituir
substituir Miguel Albuquerque. Portanto, há todo um processo que está a decorrer de diálogo entre as várias forças políticas que deve ser respeitado na autonomia de cada força política e, portanto, só após todas estas circunstâncias virem à luz do dia e serem trazidas ao conhecimento pleno das outras forças políticas é que nos poderemos pronunciar. Portanto, o voto do PAN na moção de censura do PS vai depender do nome que o PSD apresentar para suceder a Miguel Albuquerque. Vai depender e não só, porque todos os dias nós estamos a ter conhecimentos novos dos factos em relação a este caso e esta investigação e, portanto, vai depender efetivamente de não existirem ligações, quaisquer ligações, por exemplo, a esta investigação em curso. Isso é absolutamente fundamental para o PAN. Nós não nos podemos esquecer que a justiça no nosso país tem tido aqui um papel preponderante no âmbito deste tipo de processos políticos, mas que ao mesmo tempo, infelizmente, precisamos ainda de garantir uma maior transparência na governação e garantir que combatemos de forma mais eficaz e prevenimos estes fenómenos de corrupção. É por isso mesmo que o PAN, no âmbito do Orçamento do Estado, fez aprovar a criação de uma estratégia nacional, de uma nova estratégia nacional para o combate à corrupção e que temos defendido que precisamos de mais meios nesta dimensão, porque não podemos ter uma justiça que é uma justiça lenta e fraca com os mais poderosos e uma justiça que acaba por ser muito forte com as pessoas no seu cotidiano e efetivamente temos que fazer aqui uma mudança de paradigma no combate a estes fenómenos. A Inês disse que o PAN tem preferência por um rosto feminino à frente do Governo da Madeira. Pergunto-lhe se esse rosto é Rafaela Fernandes. Bom, nós efetivamente temos tido uma ausência de mulheres naquela que é a participação na vida pública e política. E quando olhamos para a Madeira, temos aqui dois problemas. Temos a perpetuação no poder do PSD, temos a perpetuação também de rostos marcadamente masculinos, à semelhança do Nacional. Como é evidente, não compete ao PAN indicar e dizer quem é que o PSD deve indicar para substituir Miguel Albuquerque. Gostaríamos de ver, sim, mais mulheres a participarem da vida política e da vida pública, porque infelizmente temos tido uma subrepresentação, inclusive ao nível nacional. O nosso Presidente da República, nós nunca tivemos uma mulher na Presidência da República. A nível de Primeiro-Ministro, a única mulher que tivemos foi interina, portanto foi em exercício de funções transitória até à nomeação do novo governo. Nunca tivemos uma mulher diretamente eleita. Os partidos do poder nunca optaram por colocar mulheres diretamente nos cargos elegíveis. Este ano, por exemplo, nas nossas eleições legislativas, o PAN colocou 3 mulheres precisamente nos cargos elegíveis, contribuindo assim para diminuir o fosso da desigualdade de género que persiste no nosso país, mas a maior parte dos partidos, nomeadamente os partidos do poder, não o fazem. O PSD teve a Manuela Ferreira Leite, candidata a primeiro-ministro. Mas ainda assim acabamos por não ter mulheres a chegarem a esses cargos e, portanto, a verdade é que não temos. Nunca tivemos uma mulher diretamente eleita para Primeira-Ministra. Olhamos para as principais câmaras do país, basta olharmos para Lisboa e para o Porto, continuam a ter um rosto masculino. E isso, de facto, diz-nos muito acerca daquilo que temos, do caminho que temos que fazer enquanto sociedade e depois as opções que o PSD fez para o próximo dia 10 de março ao dar as mãos ao PPM e ao CDS, mais uma vez vem dar aqui uma machadada nos direitos das mulheres que, a nosso entender, são inaceitáveis, sobretudo quando temos um líder político e partidário a dizer que é legítimo bater numa mulher, seja por que circunstância for, como é o caso de Gonçalo da Câmara Pereira. Disseste, já lá iremos, mas queria só recuperar aqui um ponto antes de seguirmos. Disse esta segunda-feira que o PAN está a negociar com a coligação Somos Madeira o reforço da sua posição no âmbito do acordo que foi assinado. De que forma é que isto se concretiza? Isto quer dizer o quê? Que o PAN quer ter um secretário regional, querem poder indicar, ter uma palavra, já disse aqui que não será o PAN a escolher, mas a verdade é que o PAN representa aqui um papel, tem aqui um papel-chave na estabilidade e, portanto, no PSD e o CDS continuarem ou não no governo da Madeira. O que é que isto significa? O PAN não está à procura de qualquer lugar por via desse acordo, muito pelo contrário, aquilo que o PAN pretende é fazer reforçar as suas causas e os valores que representa na Assembleia Regional. Neste momento... Quando diz reforçar, diz que pode haver, que o acordo assinado pode ser renegociado, pode incluir mais medidas que o PAN queira ver concretizadas na Madeira? Não só mais medidas, mas também, até porque este acordo já tem uma grande latitude, e ao contrário da primeira leitura que foi feita até do ponto de vista da opinião pública sobre o acordo, ele tem uma grande latitude, é um acordo a 4 anos, é um acordo que garante a estabilidade governativa, mas também a capacidade de escrutínio e de fiscalização por parte do PAN e de avanço das suas causas para além das linhas gerais e dos principais pontos que estão previstos no acordo. Agora, nada impede que faça esta circunstância, até mesmo procurando de alguma forma antecipar problemas futuros nesta natureza, não
não se procure reforçar aquilo que é o acordo. Está tudo em aberto, não há aqui uma porta fechada ao diálogo, muito pelo contrário. A estrutura regional, as estruturas regionais têm feito esse trabalho, caber-lhes às estruturas depois pronunciarem sobre os termos do acordo, e vamos aguardar, evidentemente, que este diálogo entre as estruturas seja feito, porque efetivamente tem havido aqui uma responsabilidade e uma capacidade de sentido de Estado por parte da nossa estrutura, que não posso deixar de reconhecer e de louvar, porque efetivamente o PAN esteve à altura daquilo que era o superior interesse das pessoas na Madeira, quer quando fizemos este acordo de incidência parlamentar, quando das eleições, quer agora neste momento tão crítico para a região. Mas essas conversas têm já existido, já estão em andamento com o As PSD? estruturas sentadas em diálogo permanente, até por força deste contexto atribulado. Aliás, de outra forma, não faria sentido sequer este acordo de incidência parlamentar se não houvesse diálogo e proximidade. E têm-se dado sinais por parte da coligação de que há abertura para voltar a renegociar as condições do acordo com o PAN? Até aqui tem sido mantido o diálogo e não houve qualquer fechar de porta de parte a parte. E, portanto, nós vamos respeitar o tempo das estruturas, vamos respeitar também aquilo que possa ser, num momento tão delicado, a criação de uma solução que permita, de facto, garantir a estabilidade para a região, porque, como é evidente, respeitamos a autonomia e, acima de tudo, respeitamos o tempo que é necessário para que seja encontrada uma solução.